Importa tecer, não importa quando. É com essa frase simbólica que o professor, poeta e escritor Ney Campelo lança o primeiro livro de poesias, intitulado Tricô. O lançamento está marcado para sexta-feira agora, dia 19 de julho, em Salvador, evento que vai contar ainda com uma sessão de autógrafos e um recital de poemas. Quem vai dar mais detalhes é o próprio autor da obra, o professor, poeta e escritor Ney Campelo, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo, Ney. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto. Revendo dois grandes amigos, né? De algum tempo não nos falávamos. Ernesto, até nos encontramos mais recentemente lá na Associação Comercial da Bahia. Isso. Verdade? Mas é um prazer estar aqui para falar dessa nova face, que talvez menos conhecida para mim como personalidade pública, que é a face de escritor. Pois é. Que me acompanha desde pequeno. Desde pequeno? Muito pequeno. Que legal. Já aos 11 anos de idade, já escrevia o meu primeiro conto, né? E de lá para cá isso acompanha a minha história existencial, a trama da minha vida. E eu vi que você já disse que esse novo livro, né, o Tricô, livro de poesias, é uma espécie de garimpo de amores, sonhos e angústias. E aí eu te pergunto, como é que foi esse processo criativo, como é que suas experiências pessoais e profissionais, não é, influenciaram na elaboração desses poemas, Ney? Olha, como disse, né, desde pequeno, as minhas indagações existenciais, né, uma espécie de autorretrato desses questionamentos sobre a vida, sobre a morte, né, que é algo persecutório, nós nunca sabemos quando será. Essas coisas sempre me levaram a uma relação com a palavra. Desde a oratória iniciada no colegial ainda, como orador do Colégio da Polícia Militar, ali nos Dendezeiros, né, na Cidade Baixa, que é o meu lugar de origem e o meu lugar de fala, eu digo sempre assim, passando por algumas experiências, como a criação de um grupo de teatro em Itapajipe também, o Grupo Experimental Ribeira Arte, trabalhando já com duas referências importantes para mim, que eram, né, os livros de Augusto Boal, Teatro do Oprimido e Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, me levaram sempre a traduzir isso em escritos, em palavras, né? Então, minha relação com a palavra vem, portanto, desde cedo. O que não significa dizer que eu publiquei desde cedo. A vida acabou me levando para um outro itinerário, né? Sempre vinculado à educação. Também esse é o meu lugar de fala. Você foi secretário municipal de educação. É verdade, fui secretário por 2 vezes, uma primeira no governo de Lídice, uma segunda no primeiro governo de João Henrique, depois superintendente estadual de educação, à época com Walter Pinheiro secretário. Então, minha história é sempre vinculada à educação, né? Numa pequena janela, eu acabei secretário da Copa de 2014. Então, a atividade pública faz parte dessa história. Mas nesse interregno, eu sempre publiquei, participei de diversas antologias poéticas ao longo dessa minha história, ganhei alguns prêmios, e o próprio Tricô, é o nome que titula o livro, ele foi o poema que participou e também que foi o poema com que fui premiado pela Academia de Letras de São João de Boa Vista de São Paulo, em primeiro lugar, e me fez, pela própria relação com o conceito, com o significado da palavra poema, ou, desculpe, tricô, me fez levar a titular o livro com esse nome. Eu estou vendo aqui o primeiro livro de poesias lançado aos 65 anos. Exatamente. 65 anos, primeiro Exatamente. livro de poesias. E é verdade que você se inspirou em ícones femininos da literatura, que também escreveram após os 60 anos. E aí eu te pergunto, primeiro, qual foi o impacto dessas escritoras na sua trajetória e como é que você vê a importância de começar ou retomar a escrita em idades mais avançadas? Essa é uma boa pergunta, né? Quer dizer, na verdade, escrever depois dos 60 é como pintar um quadro no entardecer, não é? É como produzir nas brumas da noite. E fazer isso, claro que é um desafio muito particular, né? Porque você diz, poxa, mas por que começar agora? Mas, na verdade, a gente começa sempre
a cada instante, não é? E ao longo desse meu contato com a literatura, me inspirou muito figuras como Cora Coralina, que escreveu o seu primeiro livro depois dos 70, ou Conceição Evaristo, ou Hilda Hilst, dentre outros, né, ícones da literatura feminina. E o feminino é muito presente no meu poema, né, na minha criação, na minha obra criativa. Não é por outra razão, por exemplo, que este livro ele traz como apresentante, aquela que apresenta o livro, uma atriz e, ao mesmo tempo, artista da palavra, que é a Tina Tudy, filha de Tudy Celestino, que foi um grande nome da literatura baiana, sobretudo em Lauro de Freitas, que ela prefere chamar de Pitanga. Eu tenho que fazer esse tipo de correção sempre quando eu falo com Tudy, porque ela estuda as pertenças, né, de Ipitanga, a história de Ipitanga. Então, a Tina, que é membro, inclusive, fundadora da Academia de Letras de Lauro de Freitas, é quem apresenta. E quem prefacia o meu livro é outra grande mulher, que é a Ametista Nunes. Tita, como eu gosto de chamar carinhosamente, a gente esteve juntos lá na final da década de 70, início da década de 80, num movimento chamado Poetas na Praça, que toda essa turma da contracultura deve lembrar, tenho certeza que Ernesto sim. Lembra muito bem, né, figuras como o Antônio Short e outros. Recalado. Isso. Foi o movimento Poeta nas Praças. Poetas na Praça. Poetas na Praça. Poetas nas Praças. Eram poesias que eram encontros que eram feitos ali na Praça da Piedade, sim, por poetas que faziam a contestação do regime militar. Era uma poesia de crítica social e política muito forte. Contra a cultura. Né? De contracultura. E eu participei com a Ametista, e hoje ela está prefaciando o meu livro. A Ametista é uma referência. Recentemente ganhou, inclusive, o título de doutora honoris causa pela Universidade Ibero-Americana. E é alguém que escreve desde sempre. Então, são, de um lado, uma mestra da poesia e, do outro lado, uma atriz que vai recitar os meus poemas, a Tina, lá no lançamento. Ah, que legal. Agora, Ney, você está publicando agora, mas esse tempo todo você escreveu, né? Como assim? Você está publicando agora, mas você ficou esse tempo todo escrevendo também, né? O tempo inteiro. Às vezes me perguntam assim, mas então quer dizer que você perdeu os poemas ao longo dessa sua história, essa longa história? De forma alguma. Porque a poesia ela fica impregnada no autor. Então, você está poetizando até as respostas, a gente faz uma pergunta concreta, o cara vem poetizando na resposta. Ah, pois é. Mas eu acho que é isso mesmo, a poesia está impregnada na gente. Né? E, de alguma maneira, tem uma frasezinha poética que eu utilizo, Ernesto, que diz assim: poesia é lavra que minera a alma. Poesia é lavra que minera a alma. Ou seja, o que somos, na verdade, somos garimpeiros de angústias, de sonhos, de momentos de alegria e de dor, garimpeiros de tudo aquilo que conforma a nossa existência e que, em perspectiva, nos leva à tomada de decisões na vida que marcam a nossa própria vida de maneira positiva ou não. Mas estamos sempre garimpando, né? E o tricô é esta trama. Já que você me fez essa provocação, o que é o tricô? É uma trama de palavras. E trama contém pelo menos 3 significados. Trama como uma sucessão de atos de enredo de uma obra literária, de uma peça de teatro ou de um filme. Trama também no sentido figurativo da conspiração, muito presente, por exemplo, na atividade política. E trama como tessitura, como uma articulação de fios, não é? De um grande bordado. Portanto, esses poemas foram bordando a minha vida e eu cheguei até aqui. E quero tricotar com o público baiano, com os ouvintes do Isso é Bahia, com aqueles que estarão, inclusive, lá participando comigo do lançamento. No lançamento que vai ser? O lançamento acontece nesta sexta-feira, às 17h30, a partir das 17h30,
na livraria LDM, no shopping Passeio Itaigara. E vai ser a partir das 17h30. Das 5h30 da tarde. E vai ser uma noite muito bonita, poética, porque vai compor esse cenário, essa cena do lançamento, um recital de poesias, minhas poesias autorais, mas também uma sessão de autógrafos, não é? E uma coisa que eu acabei incluindo, que é o fato de que no Shopping Passeio Itaigara tem um cinema. Eu vejo a arte sempre como linguagens absolutamente integradas, faces de uma mesma moeda, não é? E aí lá tem um cineclube chamado Literatus, não é? Então o que fiz eu? Propus àquele que coordena, o Eider, que nós possamos sortear pares de ingressos para que as pessoas que participarão comprem o livro que fará parte do filme que será lançado em agosto. É um filme chamado Senhor das Moscas, do William Golding, que é um prêmio Nobel de literatura. Então as pessoas compram o livro, leiam o livro, assistem um filme e debatem um filme no cineclube de lá. Então nós vamos fazer também sorteio desses ingressos. Veja que no final das contas, é uma grande trama, não é? Um grande bordado. Ney, a gente que vive numa sociedade em que as mudanças ocorrem cada vez de forma mais rápida, às vezes até de forma turbulenta, como é que você avalia o papel da poesia como ferramenta para provocar reflexão e até mudança social? Olha, tem um amigo meu que escreveu para mim esses dias, né, me parabenizando. Ele escreveu lá, não sei se é de autoria dele ou de alguém, ele disse assim: mas se nós não podemos escapar da morte, que a poesia nos salve da vida. Eu achei isso muito bonito, né, muito representativo. O Guimarães Rosa, ele diz que a vida é um rasgar-se e remendar-se, né? De modo que o poema transita nas relações humanas como uma hipótese de sublimação das angústias e dores que marcam, né, esses momentos tão difíceis como, por exemplo, os que nós vivemos hoje. O Schopenhauer, né, um dos filósofos mais importantes da nossa história, ele dizia que nós, homens, seres humanos, né, homens e mulheres, nós não escapamos desse cárcere dos desejos contínuos, ou seja, nós sempre que alcançamos um desejo, produzimos um outro. E sempre que alcançamos esse outro, desejamos um outro mais. Ele fala sobre isso. Ele diz que a hipótese de escaparmos desse cárcere se dá pela contemplação. E a contemplação está na arte. E essas diversas linguagens que conformam a arte. A poesia é uma delas. Então é como se fosse uma espécie de atenuante desses momentos de sofrimento que nós enfrentamos num momento civilizatório tão difícil, né? O Leonardo Boff, ele fala, né, quer dizer, o homem deixou de ser eixo estruturante da vida e nós passamos a considerar a vida por aspectos, vamos dizer assim, mais utilitaristas, como na palavra de razão utilitária, como nas palavras de Guerreiro Ramos. Então, nós precisamos escapar disso, porque senão nós afundamos. Não é por outra razão, nós somos o país com maior taxa de ansiedade do mundo. 3 vezes a média pela Organização Mundial de Saúde, 3 vezes a média mundial. Não é? Então, por que tanta angústia? Por que tanta dor? Eu responderia, porque falta poesia, porque falta compreender a concepção finita da vida. Outro poeta lemista disse: na luta de classes todas as armas são boas, pedras, noites e poemas. E você, como poeta que já teve a sua formação também muito aí nos clássicos da esquerda e tal, a poesia serve para atenuar, mas ela serve para inspirar também luta, resistência. Sem dúvida. Sem dúvida. Que não... há para mim um aspecto também revolucionário na perspectiva poética, né? E eu disse, ainda adolescente,
a minha opção de poema era uma opção a partir de uma outra linguagem, que era a linguagem do teatro de Augusto Boal. E quem foi Augusto Boal? Um teatrólogo que esteve na poesia, no teatro, a centralidade da transformação e da crítica social. Lembro bem que, nesse momento, nessa época, eu fiz teatro, o que a gente chamava de teatro do invisível. O teatro do invisível é uma modalidade de teatro que você vai para os ônibus, por exemplo, vai para as praças e os atores, eles não são identificados e provocam debate das mais diferentes temáticas, né, sociais e políticas, né? Então, a gente fez muito isso naquela época, né? E foi a partir do teatro e da poesia que eu cheguei à vida política. Então, a minha vida política, ela não foi iniciada, como às vezes até alguns pensam. Ah, mas você foi eleito vereador, porque eu fui vereador na cidade. Você foi eleito vereador a partir, por exemplo, da sua atividade universitária. De forma alguma. Ney, para a gente encerrar, lançar um livro no mercado literário brasileiro é um desafio para muitos autores. A gente não raro entrevista aqui autores, poetas, enfim, escritores. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta: qual o papel das editoras nesse processo e quais os obstáculos que você enfrentou para colocar esse livro no mercado? Então, é fato o que você está dizendo, é um grande desafio, até porque nós não temos na literatura, digamos assim, um estímulo, né? Não há, do ponto de vista do Estado brasileiro, né, esse apoio, incentivo, né? Por isso mesmo eu busquei uma editora alternativa. Editora Calango, no caso. Calango, aqui, né? Uma editora alternativa. Eu quero aproveitar aqui para fazer alguns rápidos agradecimentos, já que estamos entrando aí na reta final da entrevista. Primeiro ao Dan, que é o editor de uma comunidade alternativa de Simões Filho, e que produziu para mim esse livro. Aqueles que me apoiaram também na própria revisão do livro, a professora Juliette Macedo, o Renato Dória, esteve participando também disso. Tem K.O. Cruz Alves como ilustrador, né? K.O., que foi meu ilustrador, que vai estar comigo lá também no dia do nosso lançamento, né? Vamos colocar os livros nas plataformas, então Amazon, Google Livros e tantas outras. Vai estar disponibilizado lá e também sendo comercializado lá na LDM, nas duas, né, unidades da LDM. É um desafio, mas a vida da gente também é feita de desafios, né? Poeminha meu que está no livro, bem pequenininho, que eu fiz há muitos anos atrás, que diz assim: caminhantes, não há destino, porto ou parada, só o fascínio, o desatino da infinita caminhada. Aí, perfeito. Poesia pura. Como eu tenho construído a minha obra existencial e a minha obra poética. Eu vou ficar muito feliz, não é? São 44 poemas que constam dessa primeira obra. Alguns me perguntam, são só 44? Não. Eu tenho já mais de 250 poemas. Estou fazendo a primeira seleção dessa primeira obra. Então vem mais livro por aí. Vem sim. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sem dúvida que essa é uma emissora muito ouvida e que aqueles que estão nos acompanhando terão a oportunidade de participar. Eu vou deixar aqui autografado naturalmente para vocês dois esse poema. E se me permitirem, já que estamos aqui, eu queria aproveitar para concluir com a leitura do Tricô. Por favor. É possível? Claro, fique à vontade. Dão essa oportunidade. Ney Campelo. Então deixa eu ver aqui em que página. Com o poema Tricô, que é o título do livro. Que é o título Primeiro livro de poesias. Vamos lá. Então, para compartilhar com você que está nos ouvindo, para que tenha um dia mais leve, né, para que tenha um dia mais contemplativo. Vamos tricotar. Vamos tricotar. Importa tecer, não importa quando. É assim que ando sendo. À noite me teço, de dia me refazendo. Como a sábia senhora em sua cadeira de balanço, tecendo fio a fio a linha do tempo e a trama da vida.
Assim me reconheço, pedaço a pedaço, como agulha que desenha o traço. À noite me canso, de dia renasço. E a velha senhora faz e refaz seus mosaicos tecidos, assim como acontece comigo. Retalho a retalho, sou novo por um segundo, e o velho mudado que se vê renascido. Não importa o tempo para essa senhorinha, nem o tricô desfeito. Importa tecer a costura da lida, como na vida também é, cada um do seu jeito. E ao escurecer, o bordado majestoso descansa ao seu lado, até um novo amanhecer, quando despertam os primeiros raios do dia, e a velha senhora volta a bordar com inimitável maestria. E é assim que, sendo, eu ando, de dia me desfazendo, à noite me recompondo. As agulhas doem, mas a trama recompensa. É a acupuntura da vida, que só cura quando fura. E se me perguntam sobre o fim dessa tessitura, eu de pronto respondo: importa tecer, não importa quando. Sigamos adiante. Muito bom, valeu, professor, poeta e escritor Ney Campelo, recitando aí o poema Tricô, que é o título do livro, o primeiro livro de poesias, e que vai ser lançado nesta sexta-feira, deixa eu confirmar aqui, sexta-feira, dia 19, na livraria LDM do Shopping Passeio Itaigara, a partir das 5:30 da tarde. Ney, parabéns pela obra, muito obrigado pela sua disponibilidade. Quando lançar o próximo livro, venha de novo conversar conosco. Um abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, essa oportunidade, também Ernesto, de revê-los, né, e de poder conversar sobre poesia. Maravilha, abraço forte. Abraço, agora, 7h56.